Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um Textos para Discussão. Tá? Textos que eu li nesses últimos tempos e que me chamaram bastante atenção e que eu trago aqui para dividir com vocês e trazer discussão e tudo. Novidade desse ano é que eu criei um grupo no WhatsApp e no Telegram, eu vou colocar o contato dele aqui embaixo, para que vocês tragam também dúvidas ou coisas, ou textos que vocês estão lendo também, para que a gente consiga interagir e eu traga esses textos para a gente discutir aqui também, tá bom? Então vamos lá para o primeiro. Bem, esse é o primeiro texto aqui, é um texto do Vitalik, tá? Que ele escreve, aliás, o blog do Vitalik, para quem acompanha ele, quem acompanha Ethereum, acho que é bem importante a gente acompanhar, ele escreve muito e coisas muito legais. Tá? Então, assim, esse primeiro aqui ele fala assim, o que ele deixa ele animado com o ambiente da Ethereum. Né? E ele coloca aqui, basicamente, são 5 temas que ele levanta e que ele discorre desse texto. Né? O primeiro que ele fala é a parte de dinheiro, né? Como é que vai ser dinheiro em relação ao mundo, né? Como é que esse dinheiro vai ficar para frente, né? Como é que o Ethereum arruma isso, ou tem soluções para isso, esse é o primeiro ponto. O segundo, ele entra na parte de DeFi, né? Decentralized Finance, como é que esse ambiente deve interagir, algumas coisas que bem legais aí. Depois ele entra na parte de identidade, um ponto bem interessante na parte do Ethereum também. Ele tem um outro texto chamado Soulbound, que é bem legal em relação a isso também. Depois ele vai falar de DAO e de soluções híbridas. Um bom pedaço do texto ele fala sobre DAO. Né? Se você pegar em termos de quantidade do texto, um bom pedaço é sobre DAO. Tá? Mas vamos lá discorrendo o texto, acho que tem algumas coisas interessantes que eu queria correr o texto aqui com vocês para a gente falar. Então, primeiro aí fala sobre dinheiro, né? A aplicação mais importante aí de todas. Né? Então, assim, acho que não custa negar. Ele até divide em dois. Ele comenta esse caso da Argentina aqui, né? De que já tem lugares aceitando Bitcoin como pagamento. Né? Então ele divide até os países mais pobres, vamos dizer assim, né? Do que ele chama aí de os países mais ricos. Né? Então, assim, onde ele coloca que a criptomoedas é a única coisa atualmente que está sendo desenvolvida para que realisticamente combina aí os benefícios do cash, do dinheiro digital e a parte de privacidade. Né? Aqui já fica ponto em relação a CBDC. Né? CBDC ele faz um cash-like, né? Um dinheiro aí digital, mas a parte de privacidade é uma parte ainda que tem muita discussão em relação a isso, né? Por ser até uma solução centralizada. Né? Ele entra stablecoins aqui, comenta que stablecoins desde 2014, né? Ele já é um negócio que ele estava de olho, ele achava que tinha uma possibilidade muito grande aí de crescer as coisas, e realmente cresceu. Né? Hoje você tem aí stablecoins como a USDC ou BUSD aí, que são grandes, além do USDT, o Tether, que também é bastante grande, com market cap que cresceu bastante aí durante o ano passado. Tá? A despeito de toda a queda de cripto. Eles caíram, se você pegar o market cap deles até caiu um pouco, né? Mas a representatividade deles em relação ao restante só tem crescido. Tá? E aí ele cita que ele vê assim 3 tipos de stablecoins, basicamente. Né? Ele aglomera ela em 3 formas de stablecoin. Né? O que ele chama de stablecoins centralizadas, né? Que aí entram todas essas, né? O USDT, o USDT, BUSD, né? Que você tem uma entidade legal, que ele tem um lastro, e que você tem vantagens e desvantagens. Né? As principais vantagens dessas centralizadas é que você tem bastante eficiência e são fáceis de entender. Né? Todas essas daqui você sabe que tem lá, o cara colocou tantos bilhões de dólares no cofre e emitiu a mesma quantidade de tokens. Né? Então é fácil de entender. Quando você vai para algumas que são governadas por DAO, e aí o DAI é a principal, né? Já é mais difícil de entender. Né? Ela tem uma somewhat aqui que ele coloca de eficiência de capital, que não é uma maravilha, né? Mas que tem que acompanhar que não é tão boa em relação aqui essas de cima, até porque ele tem ele é overcolateralizado, né? Em cima dessas daqui é 1 para 1. Quando a gente vai falar de DAI, você tem mais do que um de colateral para cada um de DAI emitido, né? E é mais vulnerável nesse sentido, até por conta do código. Tá? E ele cita uma outra agora, que são o RAI, o LUSD, ele fala bastante do RAI até, que são determinados por oracles. Né? Então, assim, são stablecoins que na verdade não são atreladas em relação a dólar, eles são stables em relação a alguma outra coisa. Né? O RAI, por exemplo, ele é deflacionário, ele tem até uma queda em relação à quantidade, porque ele tem que ajustar os 2 volumes aí, de compra e venda. Né? Para quem quer saber mais sobre o RAI, tem
tem um episódio, eu vou deixar até o izinho aqui em cima, há muito tempo atrás que eu fiz falando sobre o RAI, que acho que vale a pena entender. É um conceito mais complexo, certamente, do que as outras duas primeiras, mas que tem aí o seu espaço, né? Então, ele comenta sobre o RAI, ele comenta aqui também que se a gente conseguir aí uma stablecoin aí que tem a parte de governança minimizada, né, que vá ser atrelada a alguma coisa que não é exatamente a moeda de outros países, por exemplo, um índice de inflação, né, pode ser uma coisa bem legal aí para acontecer para frente. O meu take aqui é que começa a complicar muito na hora que você quer uma coisa, a digitalização das moedas que a gente já tem, né, dólar, real, euro, etc., que todo mundo já conhece, outra é a criação de uma outra forma de moeda, né, alguma moeda atrelada ao índice de inflação, uma coisa assim. São dois aspectos que complicam bastante e o RAI é um deles que entra nesse aspecto, tá bom? Segundo ponto que ele entra é a parte de DeFi, né, e aí ele cita alguns pontos em relação ao DeFi que deixam eles animados. Ele bastante animado. A parte de Prediction Markets, né? Prediction Market nada mais é do que, sei lá, poderia classificar isso como bolsa de apostas, né? Então são aqueles sites que você pode entrar e vai apostar quem vai ganhar a eleição de determinado país, quando é que vai ter o próximo desastre natural, sei lá, qualquer coisa que você imaginar você consegue colocar ali dentro e fazer, né? Isso aí cresceu bastante e acho que tem uma tendência muito grande de crescer nos próximos anos também. Ele fala de ativos sintéticos e aqui entra a parte para mim de derivativos, né? Acho que é uma coisa que deve crescer bastante aí no mundo cripto. A gente tem pouco aí derivativos ainda, ou bolsa de derivativos, né? Você tem uma inovação bem grande aqui, que é a parte de futuros perpétuos, que acho que é uma inovação de cripto espetacular e que acho que a gente deve crescer aí nos próximos anos. E fala também de vários layers, né? Como é que você torna eficiente aí a parte de trading em vários layers dentro da Ethereum ou outras blockchains. Então, assim, acho que aqui tem um pouco também de interoperabilidade, que é um ponto importante, tá? Terceiro ponto, identidade, né? Então, assim, 4 pontos que ele cita em relação a isso. Autenticação básica, né, de você entrar num site com a autenticação de Web 3.0. Então, assim, em vez de você usar a tua conta do Google, a conta do Facebook ou o e-mail para colocar lá, você simplesmente conecta com a sua wallet. Já tem várias soluções em relação a isso. Isso é bem interessante, né? Porque você consegue fazer tudo mais fácil. Dado que você tem uma wallet, você tem a mesma conexão para todo mundo, né? Você não precisa ficar ou fazendo uma por lugar, né, com e-mail e com toda a parte de senha, ou dependente de uma fonte centralizada, né, que nem um Google, Facebook, etc., para fazer isso daí, né? Outro que ele chama de atestados, né? Então, assim, ele cita até 2 pontos aqui, né? Que o Bob atesta que ele conhece a Alice. Legal, né? Você já tem alguma vantagem. Isso aqui tem implicações bem interessantes que eu já chego lá. Ou que até o governo do Canadá quer falar que o Charlie é um cidadão canadense, né? Então, assim, você tem um caso de uso aqui bem interessante para fazer em relação a isso. A parte de names, né? ENS é o principal, né? Ele cita lá que ele tem o Vitalik.eth, a Fintrender também tem o Fintrender.eth, então você tem vários nomes que acabam referenciando para a parte de cripto, né? E a prova de que você é uma pessoa, né? Também é uma coisa que pode ser bem interessante, né? Ele fala que até que isso aqui vem muito dessa parte de atestados, né? De você atestar, né? De uma coisa meio social até, que acho que faz bastante sentido e pode ajudar bastante. Isso aqui é uma coisa bem legal, tá? Eu acho que a parte de identificação, e tem a ver até com outro texto dele, que é o texto de Soulbound, que eu estou preparando também, eu devo trazer para vocês em algum momento, que é o texto de como é que você garante que você é aquela identidade no campo digital, né? Essa discussão entre eu posso criar quantas contas eu quiser, né? Mas e se eu quiser mostrar que aquela conta é minha, que sou eu, né? Então, assim, como é que você faz e como é que tem uma solução em relação a isso, e cria vários modelos de negócio, tá? Então, assim, esse de testado, ele gera, assim, repercussões enormes, né? Então, assim, tanto para uma outra coisa que está se discutindo hoje, recuperação de conta, né? Então, assim, ok, perdi a minha chave privada, eu deixei minha chave privada em algum sistema onde eu consiga, de certa forma, recuperar essa senha ou essa chave privada por conta das pessoas atestando que eu sou eu mesmo, né? Então, assim, uma forma mais fácil aí até que
pode ajudar muito o que a gente chama de UX aqui, para que cripto e o Web3 consigam entrar em todos os setores. Ele até comenta aqui que ele tem o Vitalik.th, né? Então, se entrar lá no Etherscan, você vai ver e ver todas as transações que entram nesse Vitalik.th, que é a conta do Vitalik. Fala esse caso aqui também de um NFC de NTS no DevCon de Bogotá. Vamos aqui, que mais que ele fala? Isso aqui é importantíssimo, né, quando a gente está falando de cripto e de tudo, e no mundo hoje, né, acho que a lei de responsabilidade LGPD no mundo inteiro, tanto na Europa quanto no Brasil, demonstra isso, né, uma dificuldade muito grande ou um desafio muito grande para você conseguir manter privacidade nesse mundo. Então, assim, que é uma outra discussão que ele até comenta aqui, que ok, a cripto é muito transparente, blockchain é muito transparente, mas isso é bom ou é ruim? Então, assim, o que ele fala é que assim, é ótimo até que não é mais. Então, você pode chegar a alguma conclusão de que você não quer deixar tudo transparente da sua vida ou qualquer coisa que você vai fazer. Ele cita que tem algumas soluções aqui com utilização de Zero Knowledge, né, que é uma tecnologia bem interessante também, que acho que pode ajudar bastante, tá bom? Aí vem a grande parte do texto agora, ele vai falar de DAO, né, Centralized Autonomous Organizations. Ele comenta muito sobre alguns pontos de DAO, né? Então ele fala assim, para que você vai querer descentralização de decisão? Você pode querer para aumentar a robustez, né? Então assim, e ele comenta que buscam DAOs para dois aspectos principalmente, né? Então assim, para proteger de ataques internos, né, de pessoas ou de corporações ali dentro, ou externos, né? Então ele coloca isso aqui, que é bem interessante esse quadrinho, onde ele coloca aqui, você precisa de protection de algum insider, né? E precisa de proteção contra um outsider. Stablecoins é um caso, né? Porque ela não é regulada, né? Então assim, ela pode vir alguém de fora e atacar, mas pode também ter internamente alguma regra que um usuário maléfico pode ir lá e tirar tudo, por exemplo. Então assim, esse caso, por exemplo, é um caso quando a gente vai falar de DEX, eu acho que até ele cita aqui, não sei, em algum momento ele cita, mas talvez mais para frente, do SBF, também da FTX, né, que é uma coisa que internamente teve um problema gigante, né, ele foi lá e fez aquela barbaridade que fez, né, então precisava de uma coisa bastante de interno. Part B ele cita ao contrário, né, então assim, ele precisa internamente, ele já é resiliente, ele resolve, né, mas ele precisa de uma proteção de fora, porque alguém pode ir lá entrar, e aí ele vai colocando em relação a isso, tá? Cita aqui até sobre o Maker, né, uma coisa bem interessante, fala que o Maker, a governança do Maker hoje ela é bastante centralizada, né, porque hoje você poderia, na estrutura dele, alguém manipular os preços tal, e pegar grande parte aí dos colaterais ou dos makers para você, e aí sim você tinha poder de fazer alguma coisa em relação à tesouraria deles, né? Mas como ele fala que ele é relativamente concentrado, isso acaba não tendo problema, né? Então não é um caso aqui para se preocupar, mas se você descentralizasse muito, como é que fica isso daqui? Tá? Ele fala aqui que alguns caminhos em relação a isso seria uma governança não financeira, né? Então assim, como é que você ajusta isso? Né, ou que você cria alguma fricção, né, com prazo, para que algumas decisões não possam ser executadas automaticamente. Então, se alguém pega o controle sobre aquela DAO, não pode fazer aquilo lá e você tem tempo para reagir. Outra descentralização para aumentar a eficiência, né, então assim, ela pode incorporar aí opiniões de várias pessoas, etc., em diferentes escalas, tal, mas que você tem aí alguma decisão sendo feita, né? Aqui ele comenta que para entidades, ele cita esse caso aqui, que acho que é da Ucrânia, se não me engano é da Ucrânia, tá? Que foi bem efetivo e foi bem fácil. Aqui ele fala que para grandes corporações isso é mais difícil e, de certa forma, até nem aconselhável, mas para quem está começando em corporações pequenas, pode fazer sentido. Descentralização para interoperabilidade é outro ponto que ele comenta também, né? Então, ele até tem um quadrinho aqui que acho que resume bastante isso, que é legal. Aqui ele começa, o SBF, da FTX aqui o caso. Então, assim,
uma das discussões que ele tem é por que você centralizar a governança ou centralizar a implementação, né, que são duas vertentes que você pode ter aqui. Ou você vai ter uma governança estruturada da forma como uma DAO, ou você também pode implementar aqui uma descentralização só na implementação, né? A partir do que for decidido, a implementação é feita e levanta aqui os pontos dos dois. Tá? Alguma coisa em relação à votação também, né? Porque quando a gente está falando de DAO, você tem que colocar aí os argumentos de como é que ela funciona e como é que ela segue. Eu acho que aqui a parte de... eu entendo até menos, mas ele fala de quadratic voting como sendo uma coisa bem legal aqui, para que você consiga fazer a parte de garantir que a votação está sendo feita. Ele cita um caso em relação a isso aqui, tá? Que é esse caso da Gitcoin que ele coloca, tá? E por fim ele fala das aplicações híbridas, tá? Então assim, alguns casos aí, censorship resistance, auditabilidade, privacidade, né? Então assim, com zero knowledge, então assim, você tem várias formas aí de fazer isso e que ele acha que isso é bem interessante também, porque você junta várias coisas, vários quadradinhos daquele que ele começou a falar antes, isso aí tem um poder bastante grande. Ele cita, eu acabei não entrando aqui muito, mas ele cita também durante o artigo várias iniciativas que estão sendo feitas aqui e que depois vale a pena vocês andarem pelo artigo e alguma coisa que vocês queiram ter mais interesse e ver, porque você vai pegar aqui, deixa eu pegar alguns aqui, que ele citou vários exemplos que eu olhei e falei assim, nossa, que legal esses exemplos. Eu até separei depois para dar uma olhada, eu não pintei eles aqui, mas eu acho que era na parte de, não era de DAO, era aqui na parte de identidade, que ele cita aqui alguns textos, quer ver, vamos lá ver. Esse aqui, ó, Signing no Ethereum, né, que é uma coisa legal, fazer login em coisas por Ethereum, acho que é bem legal, eu separei aqui para dar uma olhada depois de ver como funciona isso. Era um deles. Tem mais algum... o Blockchain Chat, Blockscam Chat, né, que também é outra que é um chat aí dentro da Ethereum, tá, que você pode fazer login, à medida que você faz o login já aparece o teu username da ANS lá dentro, né, então você interage com todo mundo por ele. Tá, então acho que tem muitas coisas aqui também que vale a pena depois dar uma olhada. Aqui, ó, projetos aí como Sismo e Reano, são projetos que eu conhecia, não conhecia, para ser bem sincero, mas que agora eu já entra no radar aqui para dar uma olhada. E finalizando aqui o texto, vamos chegar lá no final de volta, ele comenta aí como é que a gente chega lá, né? Então ele fala que as aplicações ainda estão muito no começo, né, mas que está começando. Ele fala sobre casos como o FTX aí, que a gente tem que ter, mostrou essa necessidade da gente ter um controle maior e mais soluções descentralizadas, o que é bem verdade, né? Está todo mundo olhando isso, tá? Ele fala também que você não precisa também ver a parte de dinheiro, não é uma coisa essencial. Então ele cita o caso da Luna aqui, que chegou a um market cap de 30 bilhões e que depois implodiu e foi muito rápido, etc. Né? Mas ele comenta aqui, ó, as aplicações que trazem mais valor para o ecossistema no longo prazo, né, e que vão trazer mais valor aí para todo mundo, usuários e coisas, estão sendo feitas e vão ser suportadas, e às vezes são umas que estão fora do radar e que não exatamente são essas aí que estão valendo bilhões hoje. Eu acho que um ponto interessante, acho que dinheiro é um ponto, mas também não é 100%, né? Então assim, é um pouco essa história, tá bom? Esse era o texto que eu queria trazer. Eu vou deixar, de novo eu vou falar aqui, né? Não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga sobre esse ponto. Eu vou deixar o link para o texto aqui embaixo também, que é bem legal, e também os links para o grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram para a gente interagir. Você está vendo algum texto, está lendo alguma coisa interessante, quer algum assunto que você achou legal aí, traz lá para a gente que eu venho aqui e leio, vou e comento com a gente, tá bom? Além de comentar lá, interagir lá também, tá bom? Obrigado e até a próxima.